Olá, que bom te ver por aqui novamente. Seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira, uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo no botãozinho inscreva-se, toque no sininho para ativar as notificações. Sempre que entrar um conteúdo novo no canal, você será avisado. Aproveite também, dê um joinha aí, dê um like. Dessa forma, você vai estar nos ajudando a deixar esse vídeo mais relevante na plataforma do YouTube. E com isso, espalhamos essa mensagem de esperança por maior número de pessoas. No vídeo de hoje vamos falar 5 chaves importantes para 2022. Eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar muito a sua vida, o seu coração. Se isso acontecer, compartilhe essa mensagem. Eu agradeço. Vamos para o vídeo. Eu quero iniciar o Toque de Esperança de hoje lendo com vocês um versículo que não é muito agradável. Eu confesso que, meditando na Palavra de Deus, fazendo meus devocionais durante a semana, eu li o livro do profeta Ageu e esse versículo mexeu comigo, mas nesse mesmo momento o Espírito Santo me agraciou com essa palavra e me deu respostas sobre esse versículo. E eu quero compartilhar. É daí que eu extraí a mensagem de hoje, as 5 chaves importantes para esse novo ano que está iniciando na nossa vida e que eu tenho certeza que já está sendo muito abençoado. Para mim está sendo abençoado esse mês de janeiro, enfim, e eu tenho certeza que para você também. E Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus sobre nossas vidas. O ano muda, os dias mudam, os nossos sentimentos mudam, os nossos pensamentos mudam, mas o Deus que servimos, o Deus que cuida de nós, Ele é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo sempre. Então, eu espero que essa mensagem abençoe muito a sua vida. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Olha que versículo forte, né? Triste. E eu lendo esse versículo, eu falei, mas Senhor, o Senhor não tem prazer no sofrimento humano. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo me disse, mas eu não desprezo o sofrimento. Dele eu renovo todas as coisas. E eu extraí, ao ler esse versículo, eu extraí 5 chaves que eu considero importantes para esse início de ano que estamos vivendo. E eu quero compartilhar com vocês. A primeira chave é: não aceite o sofrimento como destino para a sua vida. O sofrimento que você de repente está passando, ou o sofrimento que você passou nesse ano, que já acabou nesse ano passado, não pode definir a sua vida. Não pode definir quem é você, a sua identidade em Cristo. O sofrimento que você está passando, ou o sofrimento que você passou, ele não pode ser o destino da sua vida. Veja o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Devemos resistir, devemos permanecer firme e entender que o sofrimento que estamos vivendo, ou o sofrimento que passamos, não pode definir o nosso destino. Porque o nosso destino é definido por Deus, o nosso destino é definido pela nossa identidade em Cristo, o nosso destino é definido por aquilo que Deus planejou para a nossa vida. O sofrimento ele é um acidente, o sofrimento ele é
uma mudança de rota rápida, mas devemos permanecer firmes, como Pedro falou, permanecendo firme na nossa fé. E devemos nos cercar de pessoas que estão compartilhando da mesma fé e de pessoas que provavelmente já passaram por esse sofrimento e foram vitoriosas. É isso que ele disse aqui, que todo mundo tem irmãos que passaram pelas mesmas provações e sofrimentos. Então, nessa primeira chave, eu te desafio a olhar para o seu sofrimento como uma plataforma de superação, uma plataforma de fortalecimento da fé, que você possa permanecer firme nas promessas de Deus. E um conselho, se cerque de pessoas que compartilham da sua mesma fé. Pessoas mais experientes, pessoas que provavelmente já passaram por isso que você está passando, e permaneça firme. Então não esqueça disso. Não aceite o sofrimento como destino para a sua vida. Essa é a primeira chave. Veja o que está escrito em Salmo 119, versículo 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. Então, se agarre às promessas de Deus para a sua vida. Leia a palavra de Deus, medite nela, que ela é recheada de promessas. Uma delas que eu nunca esqueço é do próprio Jesus Cristo, que antes de subir aos céus, ele disse para os seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Entenda, todos os dias, nos momentos ruins da vida, no sofrimento, na queda, Deus está comigo, está com você. E nas vitórias, nas alegrias, nas conquistas, nas realizações, Deus continua conosco. Amém? Então, não aceite o sofrimento como um destino para a sua vida. A segunda chave que eu pensei quando eu li esse versículo do profeta Ageu é o seguinte: pare de pensar como os outros. Pare de pensar como os outros. Quantas vezes mudamos o rumo dos nossos pensamentos por causa de outras pessoas? Mantenha o foco. Não se distrai com outros pensamentos, com falsas doutrinas, com ideias que não coindizem com aquilo que você acredita, com aquilo que você tem como fé na sua vida, como realidade, com aquilo que Deus, através da sua palavra, lhe mostrou. Então, não pense com os pensamentos dos outros. A gente sempre acaba mudando o foco, mudando a direção da nossa vida por causa de uma influência, por causa de alguém que de repente chegou perto de você e está tão destruído como você e diz: não, eu faça isso, eu faça aquilo. Não. Pense com a mente de Cristo. Pense como Deus gostaria que você pensasse. Nós temos a mente de Cristo, Paulo disse isso. Então que possamos pensar como Cristo. E existe um versículo que fala muito sobre isso, que às vezes nos desviamos da verdade por causa de influências externas. Tenha convicção daquilo que você acredita, daquilo que você vive. Olha o que está escrito em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 7, diz assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Então, continue na sua jornada. Continue no seu caminho. Como Paulo falou aos Gálatas, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Então, pare de pensar como os outros pensam. Não vá com todos. Assuma uma posição individual sua naquilo que você crê. E continue a sua jornada sem perder o foco. Tenha a mente de Cristo. Essa é a segunda chave. Pare de pensar como os outros. Se a gente olhar a história de Abraão, se Abraão pensasse igual aos outros, ele jamais teria largado tudo e ido
para longe, para uma terra desconhecida, quando Deus o chamou. A Bíblia não fala, mas com certeza, quando Abraão decidiu sair da sua parentela, houve pensamentos, houve palavras contrárias de outras pessoas dizendo, não vá, você vai para um lugar que você não sabe nem onde é. Parece loucura, né? Mas as coisas de Deus são assim, sem lógica. Devemos só crer e obedecer. Então, se Abraão tivesse pensado que nem os outros, ele jamais teria largado tudo e teria ido por uma direção que ele nem sabia para onde ele estava indo. Ele simplesmente se firmou naquilo que ele cria, naquilo que ele tinha como fé, como convicção na vida, que era o Senhor. Noé, por exemplo, jamais teria construído a arca. Com certeza, quando ele estava construindo, várias pessoas o chamaram de louco. Mas se ele não tivesse construído a arca, não teria permitido que a humanidade mudasse a sua história, que tudo se fizesse novo, uma nova geração, porque a terra estava corrompida. Se você ler a história de Noé, você vai ver que a terra estava completamente corrompida. Deus tinha se arrependido de criar o homem, porque o homem estava completamente depravado, perdido. Então, naquela época, Deus pediu para Noé construir uma arca, deu toda a direção, toda a forma de como seria feita. Se ele tivesse ouvido os outros, se ele tivesse pensado com os pensamentos de outras pessoas, se ele tivesse prestado atenção em outras pessoas, ele não teria feito aquilo que Deus pediu para fazer. Então, pare de pensar como os outros. A terceira chave, muito importante, é: seja fiel a Deus, mesmo que tudo pareça contrário a você. Nesse novo ano, continue sendo fiel a Deus. Por mais que você não veja resultados, por mais que você não veja frutos acontecendo, por mais que você não veja uma luz no fim do túnel, permaneça fiel a Deus, fiel à sua palavra, aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos. Seja fiel à sua convicção de vida em relação a Deus. O que retrata muito bem isso é o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 19. Isso até virou um louvor, uma música. É um versículo, um trecho da palavra muito conhecido de todos nós, que diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Agora está aí a chave. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, soberano, é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Então, mesmo que não haja fruto, mesmo que não haja resultados, mesmo que as coisas não andem como você pensou, como você quer, e às vezes, graças a Deus por isso, né? Que as coisas não andam como a gente quer. Mesmo assim, se fortaleça no Senhor, engrandeça o nome do Senhor, permaneça fiel ao Senhor. Essa é uma chave muito importante. Seja fiel a Deus, mesmo que tudo pareça contrário a você. Permaneça fiel. Continue fazendo o que você está fazendo para Deus. Leia a sua palavra. Permaneça fiel a ela. Permaneça fiel à sua família, aos seus amigos. Seja honesto. Seja verdadeiro. Dê frutos com as suas atitudes. Deus se alegrará. E como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que o homem chamado Jó era um homem íntegro, correto, obediente a Deus. E mesmo assim,
a sua vida foi completamente destruída. Perdeu seus filhos, perdeu seus negócios, perdeu tudo. E ainda teve uma doença, uma enfermidade. Mas mesmo assim, quando tudo estava contrário a ele permaneceu fiel e disse: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Permaneça fiel a Deus. A quarta chave que eu quero deixar para vocês é a seguinte: não tenha medo de mudanças. Não tenha medo de mudanças. Durante esse percurso desse novo ano, você pode ter novas propostas de vida, de trabalho, você que é solteiro, de casamento. Então esteja aberto a essas novas propostas, essas novas ideias, seja no trabalho, na sua profissão, no seu ministério. Esteja aberto às mudanças. Deixa Deus movimentar as águas da sua vida. Não tenha medo, não tenha receio. Não se feche às coisas novas de Deus, que Deus tem para a sua vida. Não tenha medo de arriscar. Seja corajoso. Seja corajoso. Tome as atitudes e permita que Deus mude a sua vida. Queira sempre crescer mais e mais no Senhor. Então, não tenha medo das mudanças. Entenda que é no movimento que a vida acontece. Esteja aberto para isso. A vida é um movimento. Então esteja aberto às mudanças. Principalmente se forem mudanças espirituais, onde Deus vai te levar para um nível maior, onde Deus vai permitir que você tenha experiências mais profundas com Ele. Não tenha medo. Se movimente. Se mantenha em movimento. É aí que a vida acontece. Veja o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A vida, ela é cíclica. Ela está sempre em movimento. E há um tempo determinado para todas as coisas. Peça em Deus, ore a Deus para que você reconheça esses tempos e permita novas coisas na sua vida. Não deixe que o sofrimento, não deixe que o ano que passou te prenda e te mantenha escravo. Aceite mudanças. Aceite mudanças e permaneça fiel a Deus. E Ele vai te sustentar, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar sabedoria para essas novas mudanças. O próprio Deus disse: eis que faço nova todas as coisas. Esteja aberto às mudanças. E a última chave, a quinta chave, seja eternamente grato a Deus. Seja eternamente grato a Deus. A gratidão é um estilo de vida. Se permanecer grato é um estilo de vida. Demonstre gratidão nas pequenas coisas. Deus trabalha na nossa vida nos detalhes. Nos detalhes. Você está hoje aí de pé, acordado, respirando. Isso é uma dádiva de Deus. Seja grato por isso. A gratidão, ela alegra, ela nos enche de alegria. Ela abre a nossa vida para receber cada vez mais de Deus. Sabe, hoje de manhã, quando eu acordei, antes de eu colocar os meus pés fora da cama, eu falei: obrigado, Deus. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelo dia que está se iniciando. Obrigado porque nesta manhã que o Senhor permitiu que eu acordasse, as tuas misericórdias se renovam sobre a minha vida. O seu amor está sobre mim. E eu sei que esse dia vai ser o melhor dia da minha vida. Então seja grato a Deus. A gratidão, ela destrava o céu. A gratidão permite que as bênçãos do Senhor cada vez mais estejam sobre a nossa vida. Então a quinta chave é: seja eternamente grato a Deus. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Tudo que fizerem, sejam em palavras, sejam em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele
graças a Deus, Pai. Então, seja eternamente grato a Deus. Então, essas são as 5 chaves importantes que eu quis deixar para vocês no vídeo de hoje, nesse toque de esperança. Não aceite o sofrimento como destino para a sua vida. Faça do seu sofrimento, daquilo que você passou ou está passando, um trampolim para algo novo que Deus tem para a sua vida. Que isso fortaleça a sua fé. Segunda chave, pare de pensar como os outros. Pense naquilo que você tem convicção, pense na sua fé firmada em Cristo. Que Deus renove os seus pensamentos todos os dias e que te faça pensar nas coisas do alto. A terceira chave que eu falei hoje, seja fiel a Deus, mesmo que tudo pareça contrário a você. Permaneça firme nas promessas do Senhor. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Permaneça fiel à sua palavra, aos seus mandamentos, aquilo que Deus tem te entregue todos os dias. Permaneça fiel. A quarta chave, não tenha medo de mudança. Esteja abertos para a mudança de Deus, para aquilo que Deus tem de novo para fazer na sua vida. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. Deus te ama e Ele só quer o seu bem. E por último, seja eternamente grato a Deus. A gratidão é um estilo de vida. É um estilo de vida. Amém? Que Deus te abençoe, que esse seu novo ano seja um ano extraordinário, cheio da graça e do favor de Deus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Se isso aconteceu, compartilhe. Compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder. Tá bom? E eu te espero na próxima quarta-feira em mais um Toque de Esperança. Que Deus te abençoe.